Tudo tem um começo. Cada pessoa, cada ideia, cada viagem, cada relacionamento começa em algum lugar, num determinado tempo. Pode ser um pequeno passo, uma mudança de atitude. Pode ser um grande evento que marque sua existência. Mas a partir daquele ponto, tudo muda. Nada será como antes. Nem sempre é confortável, mas é um começo. Tudo tem um começo. A vida tem um começo. A maioria de nós aqui talvez tenha sido planejada dentro de uma família. Algumas pessoas engravidaram por acidente, mas também tiveram um começo. Outros, quem sabe, pela maravilha da ciência, de uma inseminação artificial, mas todos nós tivemos um começo. Todos os nossos relacionamentos tiveram começo. Você conheceu a sua namorada, o seu namorado, vocês ficaram noivos, e aí o casamento foi um novo começo. E aí o primeiro filho teve um começo também, foi uma data marcante na vida de todos nós, que temos filhos. Tudo tem um começo. Quando você dá um passo, você sai do colegial, entra numa universidade, é um novo começo. Tudo tem um começo, inclusive a nossa fé. Nossa fé também tem um começo. Muitos de nós aqui presentes, talvez alguns que estejam assistindo essa mensagem em vídeo, muitos de nós tivemos um começo na igreja. Eu, por exemplo, tive um começo numa igreja evangélica, o começo do caminhar da minha fé, quando criança. E como eu sou de uma outra época, eu quero confessar umas coisas para vocês que eu nunca confessei para o meu pai. Por exemplo, tinha algumas histórias que eu ouvia que me assustavam um pouco. Por exemplo, tinha uma história bíblica de um garotinho que a mãe era estéril, daí ela engravidou, teve o nenezinho e levou ele para viver num monastério. Com um sacerdote. E então, desde pequenininho, ele cresceu com um sacerdote. Aí ele era criança ainda, um dia, no meio da noite, ele escutou, Samuel, Samuel. E ele levantou assustado, né, e correu lá para o profeta, para o sacerdote, e falou, o senhor me chamou? Não te chamei. Aí ele voltou, deitou de novo na cama, no quartinho lá sozinho, daqui a pouco, Samuel, Samuel, ele saiu correndo, foi lá, o senhor me chamou? Não chamei. A terceira vez que aconteceu, o sacerdote falou assim, olha, deve ser Deus querendo falar com você. Da próxima vez você fala assim, fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí o menininho foi deitar de novo. E eu ouvia essa história na cama, e meu pai saía, apagava a luz, e eu orava para Deus não falar comigo. Não me chama no meio da noite, por favor. Eu morria de medo, imagina, né? Então, assim... É aquela fé que a gente, não há nada de errado com essa história, aliás, é muito linda essa história, né? Era Deus mesmo falando com Samuel, mas enfim, na minha geração, para minha cabecinha de criança, era uma história meio assustadora, mas eu cresci com isso, e todas as pessoas que cresceram numa igreja cristã, vamos dizer assim, elas, pelo menos 3 coisas, elas aprenderam quando crianças. Primeira é que Deus é bom. Você aprendeu que Deus é bom e ponto final. Segunda coisa que você aprendeu quando criança. Deus, Ele recompensa as pessoas boas e Ele castiga as pessoas más. Foi isso que a gente aprendeu quando criança, é assim que
as histórias faziam parecer, né? Era a nossa interpretação quando crianças. E a terceira coisa é que Deus ouve as nossas orações. Então isso todos os que porventura cresceram, nasceram e cresceram, tiveram a primeira infância numa igreja cristã, não estou nem falando de evangélica, aprenderam esses conceitos. Bom, mas aí, muitos de nós, quando chegaram na adolescência ou quando a fé começou a ser confrontada, quando você começou a conviver com professores de universidade que não criam em Deus, e quando a coisa começou a apertar e os desafios da vida e as dificuldades da vida começaram a surgir, nesse momento muitos de nós titubearam. Eu fui um deles. Muitos de nós tínhamos uma fé frágil, que não suportava aqueles questionamentos. Muitos de nós, ao nos deparar com as dificuldades da vida, ou com as outras opiniões que até então a gente não conhecia, essas coisas fragilizaram a nossa fé, nos fizeram titubear, duvidar. Então, duvidamos até de Deus é bom, mas Deus é bom, então por que tem tanto sofrimento no mundo? Quantas vezes você já deve ter escutado isso por aí? Se Deus é bom, por que aquelas criancinhas morrem de fome, etc, etc? Deus abençoa e recompensa os bons e castiga os maus, mas eu vejo tanta gente ruim prosperando, enriquecendo e viajando e fazendo um monte de coisa, e um monte de gente boa sofrendo. Peraí, como é que é isso? E Deus ouve as orações, então por que Ele não ouviu a oração da minha mãe quando meu irmão, isso é fictício, eu não tive irmão, mas quando meu irmão estava doente e acabou morrendo, por que Deus não ouviu a oração se Ele ouve as orações? E muitos de nós, em algum momento, tivemos a nossa fé questionada, e por ser frágil, alguns de nós desistiram. Alguns de nós passaram a dizer, a partir de então, que eu não consigo mais crer. Não creio em Deus. Ou, creio em Deus, mas eu acho que as coisas não são bem assim. Muitos de nós abandonamos a fé nessa fase da vida. Nós fizemos essa série exatamente para responder algumas dessas questões. Essa série foi feita para isso. Não somente para aquelas pessoas que passaram, como eu passei, por esses desafios, que eu sei que temos muitos aqui, mas também para aquela pessoa que resolveu agora que ela deveria procurar uma igreja para tentar alguma coisa nova na vida, uma conexão com o eterno, com Deus, porque nunca teve essa experiência. Talvez tenha nascido num lar completamente desestruturado, sem nenhuma crença, e nunca teve a oportunidade, talvez hoje, porque alguém te chamou para essa série, você está tendo essa oportunidade, então essa série é para você. Porque nós vamos falar dessa jornada da fé começando do zero. Mas sim, para aqueles que, como eu, tiveram a fé em algum momento da vida chacoalhada. E muitos que continuam na igreja, mas já não sabem exatamente como que é a sua fé. Alguns de nós, se formos perguntados na rua, mas você crê por quê? Qual que é a razão da sua fé? Por que você crê? Mas você crê no quê? Sabe quais são as chances das nossas respostas? A chance é de que você venha com uma resposta meio irrelevante para a pessoa. Você fala assim, eu creio em Deus porque a Bíblia diz que Deus existe, ponto final e assunto encerrado. Tá, isso faz sentido para você, mas para a pessoa que está ouvindo, não faz o menor sentido. Ou então você foge da conversa, fala, rapaz, está na hora de pegar meu filho na escola, a gente conversa depois, tá? Manda um joinha aí, depois a gente marca um cafezinho e eu te explico. E você nunca mais. Ou então você fala o seguinte, eu vou te levar na minha igreja que o pastor vai te explicar, tá? Eu não sei explicar, mas o pastor vai explicar para você, você vai entender. Isso acontece ou não acontece? Não acontece? Então essa série também é para você. Mesmo que você está na igreja há 20 anos, 30 anos,
mas por tanto tempo que você está na igreja, você já perdeu a exata dimensão da sua fé, você já não sabe que tanto você crê, que tanto você pode descansar em Deus, ou que tanto você tem que fazer. É para você essa série também, quer dizer, é para todos nós, Pedro escreveu lá na epístola dele, em 1 Pedro, ele escreveu o seguinte, ele falou que a gente precisa estar sempre preparados, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir razão da esperança que há em vós. Quer dizer, a gente deveria ter essas respostas na ponta da língua, com certeza, com segurança. A gente podia, perguntou, por que você crê? Eu creio por isso, por isso, por isso. Mas por que você acredita que isso é verdade? Por isso, por isso, por isso. E não é uma coisa de decorar, é uma coisa de viver, uma coisa de compreender e viver daquele jeito. Então, essa série é para você. Então, a minha proposta é a seguinte, todos nós, tá? A começar de mim, aqui de cima. A proposta dessa série é que a gente aperte o botão reiniciar da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Nós vamos apertar o reiniciar. Esses dias eu estava brincando de futebol com meu filho, numa quadra, e uma hora ele ficava no gol, outra hora eu ficava no gol, aí a gente vai contando até trocar, e aí uma hora a gente perdeu a conta, o Davizinho falou assim para mim, ele falou, pai, vamos reiniciar? Eu falei, eu jamais falaria isso jogando bola, mas é um termo, né, que hoje em dia a gente está toda hora falando, telefone, que você reinicia, então vamos fazer isso com a nossa fé, sabe, vamos apertar esse botão reiniciar, vamos começar como se fosse do zero, tá? Porque aí você vai tirar dúvidas que você tem talvez lá da infância, questões que você não resolveu, por isso que a gente faz uma série, né, não vou conseguir fazer tudo isso hoje, mas é para você essa série, para você começar do zero, para você ter razão da sua fé, e para aqueles que estão buscando, quem sabe seja a primeira revelação que vocês vão ter. Bom, de onde que eu começaria se eu for começar do zero? Essa é uma boa pergunta para a nossa série, né? Porque a proposta é reacender no coração de vocês aquela chama, aquele amor por Jesus Cristo e pela causa de Cristo. Essa tem sido a minha oração essa semana, e durante toda essa série a gente está orando para isso, que ao final dessa série, muitos de nós aqui temos coração queimando de novo por amor a Jesus e pela causa de Deus aqui na terra, né? Então, como começar do zero? O que é que me faz crer? São perguntas que a gente vai tentar responder. Por que eu não consigo ter a fé que aquela pessoa tem? Por que aquela pessoa parece que ora e as coisas acontecem, parece que comigo não acontece? O que é isso, né? Se eu nunca tivesse lido a Bíblia, por onde eu deveria começar para começar do zero? Essa é uma questão importante. Então eu quero começar falando exatamente da Bíblia e quebrar talvez alguns paradigmas que você tenha dentro de você sobre a Bíblia, porque quando a gente é pequeno, a gente aprende uma coisa da Bíblia: a Bíblia é perfeita e tudo que está escrito deve ser seguido e obedecido sem questionamentos. Alguém aprendeu assim também ou foi só eu? Sim. Tudo que está escrito aqui você deve obedecer sem questionamento, sem perguntar, porque ela é perfeita. Bom, primeira coisa que você precisa saber da Bíblia: a Bíblia nunca foi um livro. A Bíblia não foi concebida para ser um livro. Você não começa a escrever um livro para acabar daqui 1.600 anos, certo? Porque quando de Moisés até João, tem um intervalo de 1.600 anos, quando Moisés começou a escrever os primeiros livros, até João que escreveu os últimos livros. 1.600 anos, ninguém faz um livro, vou começar hoje para acabar daqui 1.600 anos. Não foi o plano, não era esse plano, a Bíblia não era para ser um livro. Foram juntados documentos históricos e tudo, e depois encaparam e fiz isso aqui. Mas a Bíblia não é um livro que foi concebido como um livro. Isso é uma coisa importante para você saber, que pode te ajudar a ter uma fé madura, entende? Porque o que muitas vezes acontece com a gente é que a gente carrega com a gente aquela fé infantil, que se aprende quando criança. As mesmas respostas, os mesmos versículos decorados, você carrega aquilo para a sua vida. E quando é confrontado, às vezes você não sabe dar as respostas. Então, primeira coisa, a Bíblia não foi feita para ser um livro. Segunda coisa, a Bíblia toda foi inspirada por Deus, mas nem toda ela é aplicável.
Já estou desconstruindo aquele conceito inicial de que ela é perfeita e precisa ser obedecida em todos os casos. Não, a Bíblia não é aplicável toda ela. Se for, a próxima vez que seu filho te desonrar, você tem que tirar ele da cidade e apedrejar ele até a morte. Alguém vai fazer isso? Está lá, essa é uma lei que está lá em Deuteronômio. Ou então, que as mulheres menstruadas não deveriam cozinhar, né, nos dias da menstruação. Algumas até vão gostar, né? Mas está lá. Podia ser talvez na TPM, né? Mas naquela época não se falava em TPM. Algumas mulheres eram tiradas do acampamento durante a fase da menstruação. Isso aqui foi escrito num contexto de um povo rude, bruto, né, insensível, que se deixasse do jeito que estava, um ia matar o outro. Então, são leis que se aplicavam para aquele contexto, naquele momento. Mas a Bíblia não é toda aplicável nos dias de hoje, senão, estou falando, você vai ter que... Esses dias eu falei aqui também de como você tratar uma mulher, bom, não vou falar isso agora, é muito longo. Mas, enfim, eu li com a minha esposa aqui e falei, ó, tá vendo? Ó? Mas era coisa também desse mesmo contexto aqui, que soa absurdo para a gente hoje, né? Por quê? Porque foi escrita há 4.600 anos atrás, num outro contexto, né? Então, não é aplicável toda ela hoje em dia. Bom, alguns livros da Bíblia, eu nem sei se você sabe disso, a gente nem tem a certeza se eles são histórias verídicas ou se eles são históricos ou são histórias criadas para mostrar um ponto importante. Por exemplo, o livro de Jó é o mais antigo de toda a Bíblia. A gente não sabe se Jó realmente existiu ou se foi uma história contada para nos ensinar um ponto muito importante. Por quê? Porque isso aqui é muito antigo. Quando essa história, provavelmente foi Moisés que tem escrito o livro de Jó, quando isso chegou aos ouvidos de Moisés, já era uma tradição oral de milhares de anos, porque não tinha escrita, vocês sabem disso, não tinha nem papiro nem nada. Então, como que as histórias passavam à frente? O pai contava para o filho, que depois contava para o filho, que para o filho era uma tradição oral. Então, chegou num ponto que você nem sabe exatamente se Jó existiu, ou se é uma história muito legal, que move a gente até hoje, mas que não é exatamente história, é uma história. Outra coisa importante da Bíblia, muita coisa é simbólica, muitos números são simbólicos. Se você for pegar o pé da letra, você pode se assustar às vezes, são símbolos que estão ali. Então, a frase que você ouve muito nas igrejas, e às vezes a gente fala por hábito, a frase é assim, mas a Bíblia diz que, essa frase é muito perigosa, porque com essa frase, pessoas já criaram seitas malucas e levaram gente a se suicidar, ou guerras enormes baseadas em pedaços que você pega e isola do que a Bíblia diz, como se aquilo ali, fora de contexto, tivesse que funcionar. Então é muito perigoso você falar, a Bíblia diz, a Bíblia na verdade não diz nada, é Deus que fala conosco através da Bíblia, né? Então, que tal se a gente começasse, e claro que eu estou falando com pessoas inteligentes, e vocês vão me entender, se a gente começasse sem a Bíblia, e vocês já vão me entender por quê, porque o princípio da fé, as primeiras notícias que a gente tem sobre a fé, naquela época não existia Bíblia. Abraão é conhecido como o pai da fé, Abraão não tinha Bíblia. Moisés, que tirou o povo do Egito, ele não tinha Bíblia. Ele que começou a escrever algumas narrativas e que depois foram compiladas aqui. Mas Moisés não tinha Bíblia. Você sabe que o cristianismo começou e durante 250 anos o cristianismo não tinha Bíblia? A Bíblia como a gente conhece, né? Com o Novo Testamento. Sabia que quando Pedro, depois que Jesus ressuscitou, quando a igreja começou a crescer, não tinha um texto para eles lerem, nenhum, a não ser os textos antigos do Velho Testamento, mas não tinha nenhum texto sobre Jesus. Era tudo uma comunicação de algo que eles tinham vivido, experimentado.
Então é óbvio, eu não precisava dizer isso. Eu amo a Bíblia e creio em toda a Bíblia, sou apaixonado. Se você abrir minha Bíblia aqui, acho que não tem uma página que não tem uma anotação, uma marca e tal. Sou apaixonado pela Bíblia. Mas eu queria começar a nossa jornada como se a gente começasse do zero mesmo. Assim, se a gente não soubesse de nada, se você não soubesse nada sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre fé, e fosse começar do zero, como que a gente começaria? Então, obviamente que eu vou usar a Bíblia para isso, eu escolhi um texto do livro, a gente fala livro de Atos, também não é um livro. Atos são ações dos apóstolos, por isso que chama Atos dos Apóstolos. São coisas que os apóstolos fizeram e que Lucas foi registrando. Olha, Pedro fez isso, a igreja começou assim, Paulo fez isso, Paulo viajou para lá e tal. Lucas foi registrando e aí a gente chama de livro de Atos, né? Então, se você trouxe a sua Bíblia, o que a gente vai conversar hoje está lá no livro de Atos, no capítulo 17. Mas é um começo do zero, por quê? Porque é o apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, é Lucas falando de um episódio na vida do apóstolo Paulo. Isso aqui aconteceu 20 anos, mais ou menos, cerca de 20 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo teve uma experiência com Jesus sobrenatural. Depois ele conheceu sobre Jesus e os detalhes da vida de Jesus conversando com os discípulos, com João, com Pedro, conviveu com Tiago. E aí ele foi aprendendo mais sobre Jesus e ele saiu anunciando, discursando para todos os cantos, né? Então, não tinha nesse momento nada escrito para ele mostrar. Então, o argumento que Paulo usa aqui, e ele vai falar para pessoas completamente leigas, por isso que eu escolhi esse texto, pode ajudar a gente a começar a construir essa nossa nova jornada na fé, esse reiniciar da nossa fé. Paulo mesmo era um sujeito que odiava os cristãos, né? Não sei se todos sabem, mas Paulo odiava os cristãos, ele perseguia e queria matar os cristãos, as pessoas que se diziam seguidoras de Jesus Cristo, até ele ter essa experiência e ser transformado. Então ele conseguia entender a cabeça daqueles que não criam. Então por isso que Paulo consegue ter um diálogo franco e aberto. Então, se você trouxe sua Bíblia, lá em Atos capítulo 17, no versículo 16, começa assim: enquanto esperava por eles em Atenas, eles quem? Paulo estava esperando Silas e Timóteo, que estavam numa cidade vizinha, então levaram Paulo até Atenas, na Grécia, para ele ficar ali esperando os amigos dele. Enquanto ele esperava em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Se você conhece um pouquinho de história, ou de filosofia, ou de mitologia, você sabe que a Grécia é o berço, né, da mitologia, dos deuses, tem milhares de deuses, né? E filósofos, né? Desde Sócrates, Platão. A Grécia já era, nessa época, conhecida como berço da filosofia, do conhecimento e da adoração a milhares de deuses, né? E Paulo ficou indignado, porque ele viu lá que estava cheio de ídolos por toda parte. Por isso, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, Paulo estava ali no berço da filosofia, ele não perdia tempo, ele entrava na sinagoga onde tinha judeus, ele explicava sobre Jesus. Ele ia na praça, tinha uma turminha ali, ele explicava sobre Jesus. Alguns filósofos epicureus, é uma linha da filosofia que diz que você precisa controlar os seus medos e desejos, ter uma vida equilibrada para você ser feliz. Alguns filósofos epicureus e estoicos é uma outra linha da filosofia, onde diz que você tem que amputar os seus desejos para você ser feliz. Você não pode ter desejo nenhum, você tem que se conformar com o seu destino e ponto final. Então, são filósofos que viviam discutindo as suas teorias, né? Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Isso está na sua Bíblia também, viu? Se for pelo menos a nova versão internacional, é esse termo. O que esse tagarela está falando? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, né? É alguma coisa que a gente não conheça.
E eles sabiam que para introduzir um novo Deus ali em Atenas, que já era lotada de Deus, precisava ter permissão para isso. Então, o que esse doido estava fazendo, né? O que esse maluco estava fazendo? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, só quero lembrar, ele não tinha nenhum texto para mostrar, ele estava falando de algo que ele viu. Bom, aí como estava acontecendo essa conversa, esse burburinho, o que eles fizeram? Então eles pegaram Paulo e o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Bom, o Areópago é um lugar que existe até hoje, se você for visitar Atenas. Eu nunca fui para Atenas, ainda não tive essa chance, mas eu trouxe uma foto para vocês. Esse é o Areópago, essas pedras aí. Esse lugar, os filósofos se sentavam ali e debatiam horas e horas e horas, ficavam conversando sobre religião, filosofia, aqui julgavam as pessoas, daqui saíam as autorizações sobre novas leis ou sobre religiões. Então era nesse lugar. E se a gente tiver a chance de ir nesse lugar hoje em dia, você ainda consegue ficar bem no lugarzinho onde Paulo falou. Então nós não estamos falando de história, nós estamos falando de história. Isso está lá, são os registros históricos. Nesse lugar, eles levaram Paulo para falar. Bom, aí interrogaram Paulo. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e a gente quer saber o que elas significam. Assim, eles estavam curiosos, são debatedores, filósofos. Não, o que é isso que você está falando aí? Podemos começar do começo para a gente entender o que é isso que você está falando? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, né, abrindo o discurso dele, vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos. Está evidente que vocês são religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição, que todo mundo que lê grego já sabe o que está escrito aqui, né? Todo mundo já sabe. Paulo encontrou um pedestal escrito assim: ao Deus desconhecido. Então assim, eu caminhando, eu estou vendo um monte de estátuas de deuses e tal, e até esse vazio com a plaquinha escrito ao Deus desconhecido. Qual que era a intenção disso? Assim, bom, a gente tem um monte de deuses, mas vai que tem mais um aí que a gente não sabe quem é e a gente vai desagradar? Não, precisamos ter um altar para esse, né? No caso de, né, quer dizer, isso demonstrava o quê? A fragilidade da fé deles, sim ou não? Tem alguém acordado ainda? Sim ou não? Ah, sim. Isso mostrava a fragilidade da fé deles, porque eles precisavam no altar para um Deus desconhecido, porque vai que, né? O brasileiro é um pouco assim, vamos falar a verdade? O brasileiro é um pouco assim, ele vem na igreja domingo, mas não tem nada de mal também de se ir numa cartomante, jogar sei lá o quê, no meio da semana, ou ir numa reunião, numa mesa branca, amarela, vermelha, sei lá o quê, vai que, né? O brasileiro tem muito disso, né? Ou então você vai numa igreja aqui, vai na outra ali na tarde não sei o quê, na madrugada não sei do quê, vai que, né? Vai que Deus está lá e não está aqui. Então, a gente é muito frágil a nossa fé, é muito tola às vezes, é muito infantil. E Paulo está falando assim: olha, eu fiquei admirado de você ter esse monumento aí ao Deus desconhecido, né? Então, ora, o que vocês adoram, esse aí que vocês adoram, apesar de não conhecerem, esse que eu vim falar. Então, Paulo foi muito inteligente. Ele falou assim: tá vendo esse aqui? Que não tem nenhum Deus aqui? É desse Deus que eu vim falar para vocês. Uma jogada muito esperta do Paulo, né? Foi muito inteligente. Ele falou: eu vim falar desse Deus. Ele falou: bom, então vamos ouvir falar desse Deus, né? E aí, Paulo tem uma plateia de pessoas completamente ignorantes, e ignorante não era para ser uma ofensa, ignorante é quem ignora. Uma plateia de pessoas que não conheciam nada sobre esse Deus, nada, nem tinham ouvido falar de Jesus. Então Paulo está começando
do zero, com uma plateia que sabe zero. Então ele coloca alguns fundamentos que para a gente vão ser muito importantes. Então olha como ele se dirige a essa plateia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quer dizer, vocês têm excelentes escultores, filósofos, pintores, mas não é possível você construir um templo para esse Deus, porque ele é gigante, ele é criador dos céus e da terra. Não é possível você fazer uma imagem que represente esse Deus, porque ele é muito maior do que isso, ele é o criador dos céus e da terra. Ele não é servido por mão de homens, como se ele necessitasse de alguma coisa. Esse Deus, ele não precisa de vocês para ele sobreviver, como os outros deuses. Os outros deuses dependiam do relacionamento com os homens, os deuses gregos. Sempre tinha que ter um relacionamento, alguma coisa assim, para a sobrevivência, para a existência do Deus. Esse Deus não precisa, ele é Deus. Então não precisa nem de como o Washington falou aqui, não precisa de um potinho para você ficar lá jogando moedinha, como se Deus precisasse de moedinhas, ou do seu dinheiro. Deus não precisa, ele é autossuficiente. Por que ele não precisa? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tudo que é bom provém de Deus. É isso que Paulo estava falando, explicando para aquelas pessoas. Tudo que é bom provém de Deus. E aí ele explica a história de um só, e ele está falando de um só homem, ele está se referindo a Adão. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Então, assim, o que ele está querendo dizer com isso? Deus não é um Deus egípcio, nem grego, nem judeu. Deus é um Deus de toda a humanidade. Esse Deus que eu estou descrevendo é um Deus criador de todas as coisas, da terra e do céu. E é um Deus de toda a humanidade, ele não pertence a um povo. Deus fez isso, quer dizer, organizou a humanidade assim, para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Quer dizer, Deus organizou todas as coisas, esse planetinha, a vida, tudo que existe aqui, para que de alguma forma a gente pudesse, tateando aqui, aprendendo um pouquinho ali, desenvolvendo aqui, amadurecendo aqui, e a gente fosse conhecendo esse Deus. Um relacionamento crescente. Cada dia conhecendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Foi por isso que Deus organizou as coisas do jeito que Ele organizou. Pois nele, nesse Deus, nós vivemos, nele nós nos movemos e nele existimos. E aí ele faz uma coisa interessante, ele fala, como disseram alguns dos poetas de vocês, ele cita a poesia grega, todos somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que essa divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. Como que você pode imaginar esse Deus, criador dos céus e da terra, numa estátua, ou num templo, ou algo criado pela imaginação do homem? Não tem jeito. Porque isso foi feito durante muito tempo, muitos deuses, e é uma tendência do ser humano, você precisa ter alguma coisa para você pegar e olhar e colocar uma moedinha, mas Paulo está falando, não é assim, esse Deus não pode ser contido desse jeito, ele é muito maior do que isso. E a gente vê isso na história bíblica, inclusive, na história de Moisés. Moisés ficou um tempinho fora, os caras já construíram um bezerro, e começaram a adorar um bezerro de ouro, precisava ter alguma coisa para materializar esse Deus que Paulo está explicando aqui para os ateus e para os atenienses e para nós, é um Deus que não cabe nessa definição. E ele fala assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. De novo, a palavra ignorância, porque ignoravam. Deus não levou em conta o que o povo fazia antes, e aqueles construíam imagens e faziam sacrifícios. Deus não levou em conta por quê? Porque o povo não sabia, era ignorante. Por isso eles usavam de artefatos e todo esse tipo de coisa. Eram cegos.
não conheciam a revelação. Mas agora, e Paulo estava falando do agora, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, mas agora, ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. E vamos com calma aqui, se você ainda está acompanhando o raciocínio. Arrependo aqui não é arrependo dos pecados, mas assim, é uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Espera aí, isso aqui acontecia até esse momento que eu estou descrevendo para vocês. A partir daqui, começou uma nova, apertar o botão reiniciar, começou de novo, uma nova coisa aconteceu. Então Deus não levou em conta, mas agora Ele espera que todos se arrependam, que mude nessa geração, naquela geração, né? Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E aqui ele está se referindo a Jesus, claramente, daqui a pouco você vai perceber. Quer dizer, agora é Jesus que veio trazer a revelação sobre Deus. É isso que Paulo está falando. Esse Jesus era a revelação de Deus que a gente precisava. Você conseguir ter alguma ideia de como é esse Deus, Jesus veio demonstrar para a gente. Deus enviou Jesus para isso. E aí ele fala uma coisa muito importante para aquele momento ali. Ele falou assim, e Deus fez isso e deu provas disso a todos. Opa! Aquela hora todo mundo parou. Peraí, tem prova? Peraí, religião não tem prova. Religião a gente não lida com prova. Religião é fé, não sei, acredito ou não acredito. É uma coisa etérea, não tem como provar. E aí Paulo fala que não, Deus fez isso e provou isso. Então assim, peraí. Então como é que é isso? Que prova é essa, Paulo? Fala logo aí pra gente. Aí Paulo falou. Como que Deus provou isso? Ressuscitando dentre os mortos. Vocês conseguem imaginar aquela conversa naquele momento? Ninguém tinha falado de ressurreição ainda. Ninguém. Nenhum desses deuses falava de ressuscitar. Falava assim, morri, depois eu vou daqui a pouco estou andando aí no meio de todo mundo. Não existia. Não tinha as coisas escritas sobre isso ainda. Era uma novidade total para eles. E ninguém foi capaz de dizer, como Jesus disse, olha, vão me crucificar, eu vou morrer, vou ser sepultado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou estar no meio de vocês. Simples assim. Para provar que eu sou filho de Deus, porque ninguém mais fez isso na história da humanidade. Tanto que a humanidade se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus, é uma coisa histórica. Não é uma história com E, é uma história com H. É uma coisa histórica. Eu já vi gente questionando, será que Jesus existiu? Eu falo, meu Deus do céu, como que a humanidade ia dividir em antes e depois uma pessoa que não existiu? Você vê, tem perguntas que são frágeis, mas às vezes a gente titubeia. Né? Você titubeia. Isso aconteceu, Deus provou isso ressuscitando Jesus dos mortos. Por quê? Porque Ele sabia que a gente, humano, a gente é cheio de dúvida. E uma coisa que vem de graça, e aí tem um duplo sentido nisso, uma coisa que vem de graça a gente desconfia. Então Deus provou isso ressuscitando Jesus dos mortos. E aí, lógico, né, alguns ali falaram, peraí, não, morto não ressuscita, morto morre e fica. Que história é essa que Paulo está falando, né? E aí, versículo 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, todos eles se ajoelharam e adoraram a Deus. Gostei de quem riu, porque não foi nada disso que aconteceu. Agora estão querendo rir e falar, eu também conheço. Brincadeira. Seria bonito, né? Se a Bíblia fosse um livro fake, né? Não seria legal acabar assim? Né? Ele falou da ressurreição, aí todo mundo se ajoelhou, cremos nisso. Tá. Não foi isso que aconteceu. Versículo 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Zombaram. Igualzinho acontece hoje. Você fala e mostra documentos e tudo, e a pessoa fala, Jesus ressuscitou. Os discípulos que esconderam o corpo. Esconderam o corpo e 500 pessoas viram Jesus e falaram uma para as outras e ninguém desqualificou o que foi escrito naquela mesma geração, todo mundo falando que Jesus ressuscitou. Como assim? Né? Como assim? Mas lógico,
a tendência da gente é não crer, e aí alguns zombaram realmente, mas outros, talvez esteja acontecendo hoje aqui, outros disseram o seguinte: bom, a respeito disso que você está falando, Paulo, a gente quer ouvir um pouco mais, ouviremos outra vez. É muito interessante essa história que você está nos contando, é muita novidade, mas eu quero ouvir um pouco mais disso. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Não houve aquela concordância generalizada, né? Mas alguns ficaram pensativos e outros creram na mesma hora. Versículo 34, alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Quer dizer, alguns ali naquele mesmo momento creram. Paulo talvez tenha dito assim: gente, eu entendo vocês, porque eu também duvidei. O apóstolo Paulo foi um que duvidou, ele perseguia cristãos e matava. Eu entendo vocês, mas investiguem, explorem isso, porque eu conversei com pessoas que viveram com Jesus, eu escutei os relatos, e as pessoas estão lá. Se vocês tiverem dúvidas, pega um navio aqui, ó, desce ali em Jerusalém, está todo mundo ali, falando, só se fala nisso, no Filho de Deus que ressuscitou, e caminhou no meio das pessoas, e você vai encontrar centenas, né, cerca de 500 pessoas, centenas de pessoas que viram, ele viu, é só você ir lá confirmar. Paulo falou: por isso eu criei, eu ouvi esses relatos e criei. Então, o começo da sua caminhada na fé não precisa ser necessariamente o que te falam, a Bíblia diz isso e aquilo, não precisa ser isso. Não precisa ser necessariamente só, eu creio, eu não entendi nada, mas eu creio, mas assim, sem muito pensar. O começo da sua caminhada na fé não precisa ter também aquelas bases que você se apoiar somente naquelas bases da infância, naquelas mesmas histórias, naqueles mesmos versículos. Não, o começo da nossa fé é uma pergunta. O começo da nossa jornada na fé é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. O princípio dessa jornada é isso. E a pergunta não é: será que era maçã que a Eva comeu lá no Jardim do Éden? Ou então, eram 7 dias, mas será que foram 7 dias de 24 horas? Mas se o sol só foi criado no 4º dia, como assim não tinha sol para marcar as 24 horas? Não é essa a pergunta que vai fazer a diferença. Como que na Arca de Noé tinha leão e cordeiro ao mesmo tempo? E a Bíblia tem alguma coisa errada, porque não é essa a pergunta que você tem que responder. Não são essas as questões. A Bíblia diz: não matarás, mas Davi matou Golias, né? Eu estou falando as coisas bem rasas que correm por aí. Então, assim, é uma incoerência, a Bíblia é um livro incoerente, não são essas as questões. É uma questão para você começar uma jornada de fé. E a questão é: quem é Jesus? É essa a questão que Paulo deixou aquelas pessoas levarem para casa. Quem é esse Jesus? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que é verdade essa história? É isso que é o começo da sua fé, é isso que você tem que investigar. Esse é o começo do zero, é essa investigação que você tem que fazer. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, da mesma forma que Paulo deixou as pessoas com aquela pergunta, eu vou deixar vocês com essa pergunta. Vocês irem para suas casas com essa pergunta na mente. Mas, então seja lá quem você for, se você entrou na igreja aqui pela primeira vez, se você está aqui há 12 anos ou há 6 meses, ou se você já tem uma caminhada longa com Jesus Cristo, essa é a sua pergunta, todos os dias. Será que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, quem nós estamos lendo que Ele é, quem Paulo falou que Ele é, quem João falou que Ele é, Mateus, Pedro, Lucas? Será que Jesus é o Filho de Deus? Será que Ele ressuscitou mesmo? Porque se Ele é o Filho de Deus e ressuscitou para provar isso para nós, isso muda
tudo. Isso muda tudo. Então eu quero deixar, além dessa perguntinha, eu quero deixar uma pergunta, principalmente para aqueles que vão se reunir em grupos. São duas perguntas bem facinhas para você, quando você estiver no seu GA, no ponto de partida, ali na sexta-feira, ou num grupo que você se reunir, você tentar responder duas perguntas. Primeiro, conte para o seu grupo ali, como e onde a sua jornada da fé começou. Compartilhe isso. Como que começou a sua jornada na fé? Quando é que foi o seu despertar? Quando você começou? E a segunda pergunta, muito tranquila, o que acontece com a sua fé nos momentos difíceis da vida? O que acontece com a sua fé nos momentos difíceis da sua vida? A sua fé tem te sustentado nos momentos difíceis da vida? Ou você precisa se esforçar para continuar crendo diante das dificuldades? Perguntinha fácil, bobinha, né? A sua fé, ela te sustenta diante da dificuldade? Ou diante da dificuldade, você tem que se esforçar para continuar crendo em Deus? A resposta a essas perguntas vão pavimentar a nossa jornada em relação à fé. Tem muita coisa que a gente vai compartilhar com vocês, mas essas respostas vão abrir o caminho para a gente realmente começar uma nova jornada na fé, cujo objetivo é aquecer os nossos corações para sempre, incendiar os nossos corações de amor por essa causa. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Deus, obrigado por preservar esses registros bíblicos por todos esses anos, e eles puderam chegar até nós no dia de hoje, e com tanta clareza, Senhor Deus, Paulo nos mostrar como iniciar nesse caminho da fé. E da mesma forma, Deus, reiniciar no caminho da fé, porque eu sei que nós temos muitas pessoas aqui cuja fé está fragilizada. Eu sei que temos muitas pessoas cuja fé está balançando de um lado para o outro. Um dia eu creio, outro dia eu não creio, um dia Deus existe, outro dia eu acho que Deus não se importa. Deus, tenha misericórdia de nós, quando assim diante das dificuldades, Senhor Deus. Faz com que, Senhor Deus, durante esses dias, Pai, nessa caminhada, nessa série, que Teu Espírito seja derramado sobre os nossos corações, renovando as nossas mentes e os nossos corações, trazendo de volta a esperança, para a qual nós fomos todos chamados, Senhor Deus. Que nesse caminhar, Senhor Deus, o Senhor transforme as nossas vidas. Faça da nossa fé uma fé inabalável. Faça da nossa fé uma fé que se sustente diante de qualquer tempestade, Pai. Para que assim possamos experimentar a coisa boa e a total e maravilhosa vontade de Deus nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nunca mais nos sermos tão frágeis, Pai, a ponto de qualquer probleminha, Deus, nos fazer questionar se o Senhor está nos ouvindo ou não está nos ouvindo. Será que Deus se esqueceu de mim? Qualquer coisa, Deus, às vezes nos derruba e nos deixa assim, abalados, emocional, espiritualmente, fisicamente. Pessoas em depressão, que já não conseguem mais crer com o vigor que criam antes. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, usa essa igreja e esse momento, Senhor Deus, para transformar as nossas vidas, Pai. Eu coloco todos nós, desde o meu coração ao coração de cada pessoa que for acompanhar essas mensagens, aquelas que forem acompanhar pela internet, em nome de Jesus, que Teu Espírito esteja trazendo transformação nos corações, renovando a fé,
e criando filhos teus fortalecidos, Pai, que possam não só suportar as tempestades, mas levantar os outros nos momentos de tempestade, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai, e para a tua glória é que eu oro, em nome de Jesus. Amém.